No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e as águas. E fez Deus a expansão, e separou as águas que estavam debaixo da expansão das águas que estavam sobre a expansão e assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se as águas que estão debaixo dos céus num lugar, e apareça a parte seca. E assim foi. E chamou Deus a parte seca a terra e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore dando fruto, cuja semente estava nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para separar o dia da noite e sejam para sinais e para estações determinadas e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite e fez as estrelas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente e voem as aves sobre a terra através da expansão dos céus. E criou Deus as grandes baleias, e todo o réptil de alma vivente que as águas produziram abundantemente conforme a sua espécie, e toda a ave de asa conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus, produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, e répteis, e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem de Deus o criou o homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, sede fecundos e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Assim os céus e a terra foram acabados, e todo o seu exército. E acabou Deus no dia sétimo a sua obra, que tinha feito e descansou no dia sétimo de toda a sua obra, que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou porque nele descansou de toda a sua obra que Deus tinha criado e feito. Gênesis, capítulo 2, versículo 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E todo o arbusto do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não havia brotado porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Mas uma neblina subia da terra, e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental e pôs ali o homem que tinha formado. E fez o Senhor Deus brotar da terra toda a árvore agradável à vista, e boa para a comida e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor Deus tomou o homem, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus comandou ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mais da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea.
E formou o Senhor Deus da terra todo o animal do campo, e toda a ave dos céus, e os trouxe a Adão para ver como lhes chamaria, e tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E a costela que o Senhor Deus tomou do homem, transformou-a numa mulher, e trouxe ao homem. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne, e esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Gênesis, capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, e disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mais do fruto da árvore que está no meio do jardim. Disse Deus: Não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E disse a serpente à mulher: Não morrereis certamente, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. E foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para se aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz no jardim, e temi, porque estava nu, e me escondi. E disse Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? E disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. E o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás entre todos os animais domésticos, e entre todos os animais do campo rastejarás sobre o teu ventre, e comerás o pó todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, resta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore a respeito da qual te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás das ervas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porque era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus para Adão e para sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. E disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal, e agora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e vive eternamente, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que foi tomado. E havendo expulsado o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se virava para todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida.